Oi, meu nome é Pedro. Meu nome é Mariana. Somos do colégio EPP Luiz Gonzaga Fonseca Mota e vamos falar hoje sobre atrito estático. Sabemos que atrito é quando o corpo sofre uma determinada força ou resistência em relação à superfície, né? Mas será que existiria atrito em um corpo estando parado, ou seja, estando em repouso? Existiria, Mariana? Sim, pois a força atrito é quando um corpo sofre atrito em repouso ou parado. Por exemplo, podemos evidenciar isso mais ou menos nas donas de casa que tem que trocar os móveis, que chateiam seus maridos e tal, e muitas coisas. Só que elas não sofrem muito, quem sofre são seus maridos. Maridos de casa, vocês não percebem que vão empurrar aqueles móveis? Às vezes, o empurrão não tem muito deslocamento, ou vocês nem conseguem empurrar, a sua força exercida não é suficiente. Bom, aquilo ali é a força de atrito estático. O que é isso? É a força que exerce com que esse corpo fique naquele determinado lugar. Para quebrar esse atrito ou fazer um deslocamento, você precisa exercer uma força maior do que aquela da força de atrito estático. Bom, por exemplo, vamos evidenciar isso com a Mariana. Bom, percebemos que quando ela fez esse movimento, é claro, já explicado, como o carrinho tem menos peso do que ela, ele vai andar ou vai se locomover com facilidade. Mas assim, ela precisou exercer ainda uma certa força para ele fazer isso, né? Sobre essa superfície plana. Vejamos que o movimento do carrinho, ele sofreu um determinado atrito. Só que esse atrito já é chamado de atrito cinético. Mas vamos ver agora o caso. Percebemos que o movimento, em um determinado momento, ele sofreu uma desaceleração por causa... Isso aqui é preciso de uma grande intensidade para quebrar a força de atrito, não é? Agora sim, quando estudamos atrito estático, veremos que o atrito há maneiras mais fáceis de quebrar esse atrito, como elevando ao corpo a uma certa altura, ou seja, elevar a um certo ângulo, mais ou menos deixar que o corpo esteja no plano inclinado. É mais ou menos o que acontece quando descemos de skate em uma superfície inclinada. Não precisa que colocamos uma força. O nosso próprio peso faz com que nós descemos. Isso aí, nesse momento, ele vai quebrar o atrito estático. É mais ou menos o que vai acontecer com esse carrinho. Bom, o carrinho, ele sofreu uma ação do seu próprio peso. Nem eu nem a Mariana aplicamos em algum momento uma determinada força. O que ela fez aqui foi apenas ajustar o carrinho. Vimos que ele andou mais, seu movimento foi mais acelerado e percebemos que não precisamos exercer nenhuma força para ele fazer isso. Por quê? Porque o carrinho, como já dito antes, ele quebrou a ser elevado em um plano inclinado, ele conseguiu quebrar sozinho o atrito estático. Queridos internautas, não se assustem quando seu professor chegar em sala falando sobre força de atrito de destaque. O que seria isso? Aplicarmos uma força em um corpo, ao quebrarmos o seu atrito estático, o atrito estático alcança até uma determinada intensidade, que é chamado o quê? Força de atrito de destaque. Ou seja, é o ponto máximo que ele aguenta até o atrito for quebrado. Bom, é mais ou menos isso que acontece quando botamos essa inclinação. Vimos que a força de atrito de destaque foi quebrada facilmente. Por quê? Como nós já falamos no nosso resuminho aqui, o atrito estático é quebrado facilmente quando elevado
a um determinado ângulo. Ou seja, essas coisas de mecânica clássica facilmente são vistas no nosso dia a dia. Vocês podem muito bem ver ao seu redor coisas como velocidade média, atrito, resistência do ar e outras. Fiquem por dentro do assunto, não espere apenas pelos seus professores. Boa sorte!